E a gente faz uma excursão com ótimos resultados no campo, mas para os empresários não foi boa, porque não aconteceu nenhum negócio, mas a gente empata com o Benfica em 2-2, que era um time sub-20, né? O Eduardo Húngaro trabalhou pela primeira vez como profissional no Sertanense de Portugal, não é isso? 2007, na temporada 07-08. E é legal a gente falar, porque a gente vive hoje um conflito, né? Um desentendimento, é melhor, gostei. Um desentendimento interno com a quantidade de treinadores estrangeiros no Brasil, não é isso, doido? É. Só que a gente esquece que antes já tiveram outros treinadores estrangeiros aqui, né? Acho que não tantos ao mesmo tempo, mas já tiveram outros. E a gente já trabalhou fora como professor. Sim. Trabalhou, o primeiro clube profissional dele foi em Portugal. E gostaria de perguntar como é que foi essa experiência, depois o que ele pensa sobre essa mescla. Eu imagino o que ele vai dizer, pelo que eu conheço ele, mas conta aí pra gente, por favor, um pouquinho. Como é que foi chegar lá? Como é que chegou lá? Tava aqui, tava me enfrentando na base do Flamengo, pau cantando, de repente vou para Portugal. Como é que é isso? Eu criei um objetivo, né, uma meta na minha carreira. Houve um momento que eu comecei a refletir sobre o meu papel como treinador e me incomodava muito o treino que eu dava. Eu sempre fui muito inquieto com isso. E estava começando esse movimento na internet, de se comunicar pela internet, e eu comecei a trocar e-mails e através também do MSN, Orkut, comecei a fazer contato com pessoas de Portugal, através de um amigo que jogou no Boa Vista, o Alexandre Cerdeira. Ele começou a me apresentar pessoas, e essas pessoas a gente começou a conversar, a gente começou a trocar treinamentos, e eu comecei a ver algo muito parecido com aquilo que eu tinha vivido como atleta de futsal, que eu começo a minha carreira bem menino ainda no futsal, foi uma carreira que não passou de razoável, mas os treinos do futsal eles sempre faziam muito sentido para mim. Mas jogou profissional? Não, eu joguei no adulto, joguei em 2 times no adulto, joguei no Bandeirantes, Jacarepaguá e na Caixa Econômica. Mas foi uma carreira cheia de interrupções, né? Não foi uma carreira linear. E a gente conversando sobre treinamentos com essas pessoas, eu comecei a ver treinos que eu vi um sentido. Não havia uma maneira fragmentada de se aplicar treinamentos no Brasil, e era geral. E aquilo, de certa forma, me incomodava um pouco. O dia do treino físico, o dia do treino técnico, o dia do coletivo. Você passou por isso como atleta, com certeza. Então, essa história de Portugal começa dessa forma. Em determinado momento, eu consigo entrar num site e eu mando mais de 400 e-mails para os clubes, apresentando meu currículo. E eu tive a resposta de exatamente 10% dos clubes. Porra, 40 te mandaram. Todas elas negativas. Naquele momento. E, enfim, foi assim. Aí depois com o Alexandre Cerdeira, nas minhas férias, eu resolvi ir para Portugal para conversar com as pessoas pessoalmente, ver treinos. E daí surge uma excursão que eu vou como treinador, uma excursão... Em que ano, professor? 2005 começa isso. Em janeiro de 2007, acontece uma excursão de empresários e eu vou no papel de treinador. E a gente faz uma excursão com ótimos resultados no campo, mas para os empresários não foi boa, porque não aconteceu nenhum negócio, mas a gente empata com o Benfica em 2-2, que era um time sub-20, né? Empata com o Benfica de 2-2, ganha do Leiria de 4-0, com a equipe jogando muito bem. Isso, de certa forma, me ajudou para, no meio do ano, em junho de 2007, eu estar sendo contratado pelo Sertanense. As pessoas que estavam lá também ajudaram. Eu conheci um grande amigo, que é o Nuno Pedro, que é um cara que até hoje milita no futebol português como delegado de jogo. Era um cara que conhecia todos os clubes de Portugal, simpatizou comigo, simpatizou com o meu trabalho. E aí fui para o Sertanense viver esse desafio, essa aventura gostosa. Foram duas temporadas fantásticas. Né, sozinho ou com a família? Fui sozinho de início, a família foi depois. Sozinho? Sozinho também. Muito. Depois eu sou o cachaceiro. Eu não bebia
E fui começar a beber vinho em Portugal. Hoje, Pô, começou bem, né? hoje não tem uma semana que passe que eu não tome um bom vinho. Tome uma garrafinha de vinho pra ficar feliz. Tome um bom vinho. E foi lá que eu aprendi com eles, né? Eles casam bem o vinho com a comida. E aí você vai pegando gosto. E A família foi, voltou. Na primeira temporada, as filhas trancaram faculdade, foram para lá. Depois viram que não dá para viver. A família não tem como viver a vida do treinador. A vida do treinador é uma vida muito incerta. Embora lá, graças a Deus, a gente tenha tido os resultados muito bons, né? Mas eu vi aqui, né, foram 81 jogos, 42 vitórias. 42 vitórias. A gente foi campeão, né? O único título da história do clube. Na que divisão? Na terceira Na divisão. terceira divisão. Subiu e nunca mais desceu. É verdade, tá até hoje na segunda divisão? Até hoje estão. Agora fizeram um remanejamento. Tava até lá. ontem, né? A segunda divisão lá, agora é terceira, né? Ah, entendi. E fizemos uma campanha histórica na Taça de Portugal, na primeira temporada, onde a gente foi até a sexta fase. E se vencesse mais 2 jogos, a gente estaria classificado para a Liga UEFA. Não ia disputar, né? Porque o clube não tinha. Um clube muito pequeno. Não teria que desistir, não ia ter como participar. E a gente enfrenta o Porto e perde para o Porto exatamente nessa fase. No ano seguinte, a gente, na terceira fase, pega o Porto de novo. O Raio caiu 2 vezes no meu lugar, que é o objetivo dessas equipes pequenas em Portugal, na Taça de Portugal, é encontrar com as grandes equipes, né? Para fazer receita e... Ou vender um jogador, caso ele vá vender bem. um jogador, mas, na verdade, fazer, por exemplo, o Sertanense, nessa primeira Taça de Portugal, nessa primeira temporada, conseguiu comprar um ônibus, né? Eles chamam de autocarro lá. Com a receita do jogo, eles compraram um ônibus. Pô. Então, o grande objetivo das equipes que militam nos escalões inferiores na Taça de Portugal é ter a sorte de pegar um Benfica, um Sport e um Porto para fazer renda. Pô, entendi. E a parte de treinamento, eu ia te fazer uma pergunta agora. Você falou que tinha uma dificuldade com os treinamentos de aceitar, você queria melhorar, você queria evoluir, buscando esse intercâmbio. Qual a diferença que tu viu do que tu fazia aqui porque os caras já faziam lá? Porque existe, a gente sabe, esse conflito, né, do modelo criado em Portugal. Não sei nem se foi criado em Portugal, mas muito usado em Portugal, que acabou se espalhando para o mundo inteiro. Como é que foi essa chegada lá? Periodização tática. A tática, ela estava... era a febre da periodização tática lá. Eu acho que ela tem pontos muito positivos, outros nem tanto. Né? Concordo. Mas Quais seriam esses pontos? a questão da intencionalidade eu acho fundamental. O treino tem que ter um porquê e um para quê. Né? Você fazer um treino onde não desenvolva no jogador o aspecto cognitivo da intenção, o jogador seja... Hoje não há mais espaço para um jogo intuitivo e instintivo. Né? Então, você precisa de exercícios, você precisa treinar o jogador para que ele interprete e leia o jogo e haja intenção em tudo que ele faz, com e sem a bola. Os movimentos que ele executa sejam todos pré-direcionados para ele com uma função, não vai correr por correr. Isso não quer dizer que está tolhindo criatividade, tá? Sim. Essa autonomia o futebol vai ter sempre. Mas hoje também não se enfrentam as defesas que se enfrentavam há 20, 30 anos atrás, né? A gente não ia para o estádio, eu como torcedor não ia para o estádio e via uma equipe jogar em 2 linhas de 4. Você está falando aí, 20 anos atrás eu jogava já. 20 anos atrás, 30 tempo pra caralho, eu jogava, cara. Então os conceitos, eles mudaram, né? Os conceitos, ao defender, eles mudaram, obrigando as fases do jogo, elas estão interligadas, né? A fase ofensiva e a fase defensiva. Então, obrigatoriamente, você precisa preparar bem a sua equipe na organização ofensiva para enfrentar a organização defensiva do adversário. E o que a gente desenvolvia, pelo menos na base, né, que onde eu posso dar um depoimento, na base do Rio de Janeiro, eu não posso falar da base do Brasil naquela época, a gente treinava as equipes para desenvolverem um jogo pelo jogo, né? Era o jogo pelo jogo.
Então, o que o lateral tinha que fazer, o que o meia tinha que fazer, o que o atacante tinha que fazer, o que o zagueiro tinha que fazer. Não Eram- coordenados. Era uma coisa havia um conjunto de comportamentos individuais que faziam tudo. faziam todo, né? Entendi. A real intenção para se chegar à baliza, ela era, na verdade, muito baseada na criatividade do jogador, na intuição. O jogador ia com a bola, naquele momento ele pensava o que ia fazer, não se pensava... Hoje, quando se vai bater um tiro de meta, já se pensa como chegar na baliza. Às vezes você não consegue porque o adversário se opõe. Mas você cria todo um roteiro para se chegar na baliza, sem tolir a criatividade do jogador. Antigamente, não. Você saía com a bola e, conforme os espaços iam aparecendo, os jogadores iam avançando. Porque o jogo de futebol ele não mudou. É um eterno 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, em pequenos espaços. Se você vai continuar naqueles pequenos espaços, ou se vai sair para o médio espaço ou para o grande espaço, é uma outra história. Mas o jogo é isso. E você fazia esse confronto de 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, de forma intuitiva e instintiva, em cima daquilo que o garoto tinha vivido também antes de se tornar jogador de futebol, na rua, no campo de pelada, no salão, né? Com dribles, né? Então, essa é a discussão hoje. Futebol não tem mais drible e realmente, às vezes, falta isso. Mas foi muito interessante viver isso, foi muito interessante ir para Portugal sozinho, sem nenhum brasileiro Sem na nenhuma comissão. influência do Brasil. Lá eu conheci o Natan, que é um enorme amigo que eu tenho. Hoje ele é treinador do Sertanense. E foi um cara que me ajudou muito. Eu costumo dizer que eu cheguei em Portugal, um treinador, e saí de Portugal outro treinador, com muito mais capacidade para preparar uma equipe de futebol para jogar. O repertório aumentou. Aumentou.